Ô Larissa, nós temos Oi. um presidente progressista de um partido de esquerda, Sim. embora talvez não faça um governo de esquerda, né? O Zé Dirceu falou hoje um falou. negócio, depois... Hein? Deu uma certa confusão, né, o Vai Ben? Deu uma Deu. certa confusão. É. Embora tenha falado a verdade. Tenha falado a verdade. Porque chamar o governo do Lula de esquerda é não saber o que é esquerda. Com a devida vênia, isso aqui não é nem um elogio, nem uma crítica. É só um registro. Por quê? O arcabouço fiscal é de esquerda? A reforma tributária é de esquerda? O plano safra é de esquerda? O plano para incentivar a indústria é de esquerda? Mesmo Bolsa Família, a origem de programas como Bolsa Família, Vale Bene, tem nada a ver com esquerda. A origem de programas como Bolsa Família é uma origem conservadora, na verdade. Esses programas geralmente vinham para compensar ajustes na economia. Como deixava muita gente em situação difícil, então a gente vai lá e dá uma ajuda. É um governo reacionário? Não, nós vamos ver o que é reacionarismo daqui a pouco. O reacionarismo a gente viu ontem no Rio de Janeiro, naquele negócio micado lá do Jair Bolsonaro. Ah, mas foi um mico? Claro que foi um mico. Os números provam. E também nós vimos lá o programa da extrema-direita, qual é, né? Ô, Larissa! É. Extrema-direita quer Deus com testosterona, é isso? Pois é. É um programa. Aquele Deus bem macho, assim, aquele Deus bem bombadão, viu? Vai bem. Não é Deus assim, que costuma ter essa imagem de Deus velhinho. Não, Deus bombadão. Deus de academia. Deus que toma whey. né? Mais testosterona. Né? Agora, o Lula, obviamente, não faz um governo de esquerda. Tadinho, ele se elegeu, ele tem a minoria do Congresso. Mas bota a minoria nisso. Nós já falamos aqui, outras vezes. Quantos são os deputados progressistas de 513? Ah, Vólio Bene, uns 130 e pouquinho. O resto ou é conservador, ou é reacionário mesmo. Tranqueira. Agora, precisa conversar com esses caras. Dá pra fazer de conta que não foram eleitos? Foram. Ué, mas é o quê? Foram eleitos. Tem de negociar, tem de conversar. E o presidente vem fazendo isso. Agora, ao lançar o programa Acredita, Larissa Vale Bem, ele fez uma continha, lembrando como é que são essas coisas. Solta a continha dele aí, vai. Quem é que imaginava que a gente fosse aprovar no primeiro ano de governo uma reforma tributária nesse país? Quem é que imaginava? Numa situação em que nós começamos governando antes de tomar posse, que foi a PEC da transição, porque o outro não deixou nada nem para pagar as dívidas dele. Então nós tivemos que fazer uma PEC da transição. E isso permitiu que a gente conquistasse credibilidade do ano de 2023 para fazer o que está acontecendo. Num país em que o partido do presidente só tem 70 deputados em 513. Só tem 9 senadores em 81. A PEC da transição era fundamental. As pessoas se esqueceram que Jair Bolsonaro se escafedeu do Brasil e largou as contas para pagar. O glorioso superávit do Paulo Guedes, a universidade não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. O buraco deixado era de 300 bilhões. Não pagou precatório. Isso o nome disso é calote. Deixou os estados afundados, tirou grana dos estados para baixar o preço do combustível para ver se ganhava eleição. E quem teve que arcar com o custo depois com os estados foi o governo Lula. Enquanto o Lula tentava governar, já com a PEC da transição em novembro,
tomando porrada dos jornais, PEC da gastrança, não sei o quê. Enquanto ele tentava governar, o Bolsonaro tentava derrubá-lo antes de tomar posse. Tentava impedir a posse dele. O que há? Pensa que foi bolinho fazer isso? E fazer isso, tendo, como ele lembrou, 70 deputados, que é o número que o partido dele tem. E 9 senadores. 70 de 513, 9 de 81. Teve que fazer coligação, teve de buscar apoio. E mesmo assim, conseguiu votar coisas fundamentais. A PEC da transição, a própria, depois. O arcabouço fiscal, a reforma tributária. De fato, foi quase um milagre. Não é? Ah, mas o Congresso não ajudou, se o Congresso discordasse, sim, mas tinha uma proposta, tinha uma direção. Havia o que votar. Olhem que coisa curiosa. Presta atenção aqui. Quero que você entenda a política, senão também não adianta. Pra você entender. O Bolsonaro tinha um Congresso majoritariamente a favor dele. O Bolsonaro é um extremista de direita, um reacionário. O Congresso tem uma maioria, já tinha, aquele Congresso anterior, de conservadores, com um número enorme de reacionários. Depois, a partir de 2023, piorou um pouco. Mas o fato é, Bolsonaro tinha a maioria do Congresso. Só que ele não tinha proposta nenhuma para coisa nenhuma. Para nada. Para absolutamente nada. O Paulo Guedes se entendia com o mercado financeiro. Acabou, fazia o jogo deles lá. Não queria saber de gestão. O Bolsonaro terceirizou o governo para Arthur Lira e para a turma do Centrão. E ele cuidava de golpe e estava tudo certo. Ô, Valio Bene, se o Bolsonaro tinha aquela maioria no Congresso, por que não foi ele a fazer o arcabouço fiscal? Por que não foi ele a fazer a reforma tributária? Mas foi esse governo. Foi o governo Lula que fez. Então, de fato, há conquistas fundamentais aí. Elas estão sendo levadas em conta? Bom, isso nós vamos ver daqui a pouco. E aí o Lula fez uma brincadeira lá com a Haddad, né? Solta aí, vai. Isso significa que o Alckmin tem que ser mais ágil, tem que conversar mais, o Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. O Hélito, o Rui Costa passa uma parte do tempo conversa com bancada A, com bancada P. É difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a política é exatamente assim. Ou você faz assim, ou não entra na política. E eu acho que a gente tem que gostar de fazer isso. Quem não gostar, não entra na política. Quem não gostar, não entra na política. Agora, é importante vocês terem clareza que a política é a arte que permite a gente conviver na diversidade com as pessoas com quem a gente tem divergência. Olha aqui, ô Reinaldo, será que o Lula estava realmente dando uma bronca, puxão de orelha? Tem ali alguma cobrançazinha, falando que os ministros precisam conversar mais com o Congresso. Agora, dizer o Haddad lê um livro a menos e vai conversar mais, apenas faz um registro do perfil do Haddad. O Haddad é um intelectual. Não é segredo para ninguém. O Haddad é um professor. De fato, tem uma formação profunda, voltada para os conceitos. Tal. Agora, por um acaso, será que o presidente está dizendo que o Haddad está deixando de trabalhar, está deixando de fazer? Não, o que ele está dizendo, todos vocês, o Alckmin, o Haddad,
o Rui Costa, o Wellington, todos vocês que cuidam do Bolsa Família, têm de ir lá conversar com o Congresso. Porque essa é a tarefa de quem faz política. E aí sim, ele diz, quem não quer fazer isso, então não quer saber da política. Porque a política é justamente essa conversa. E enseja essa conversa. Será que o Lula está dizendo com isso que ler livro é ruim? Há coisas que a gente precisa tomar muito cuidado ao afirmar, porque elas, e eu tenho visto isso, porque elas contradizem os fatos. Vejam só, ô Larissa, Valeu Bene, se o Haddad não quisesse, se o Lula não quisesse o Haddad como ministro, bastaria fazer o quê? Demitir. Trocar. Ué, por que o Haddad é ministro? Porque o Lula quer. Por que o Haddad é o principal ministro? Porque o Lula quer. Foi o Lula que escolheu o Haddad, não foi outra pessoa. O Haddad não faz uma política pessoal. O Haddad faz a política do presidente. Quando o presidente não quiser mais, ele troca. É assim. Agora, dizer com isso que o Lula está fritando o Haddad, que o Lula está tentando desmoralizar, isso é uma besteira. Ou então que o Lula está dizendo que livro é inútil. Não, se existem líderes anti-intelectualistas no Brasil que desprezam a formação intelectual, obviamente esse líder não é o Lula. Basta olhar a formação do governo. Agora, conversar mais, sim, é importante, tem de conversar, é do jogo. É fácil? Não. Eu ia falar uma coisa sobre a Haddad, mas vou falar daqui a pouco, porque o Lula ele vai ter que entrar na negociação política, está entrando na negociação política, é bom que entre. Mas é que tem muita gente dizendo assim, o Haddad está meio sumido. Não é meio sumido, é que há coisas que agora estão com o Congresso. Ele foi protagonista durante muito tempo e fez muito bem o seu trabalho. Agora, se há gente que está querendo impor gastos ao Estado brasileiro sem dizer de onde o dinheiro sai, aí de fato é preciso então que se abra a negociação no Congresso. Mas o Lula falou sobre a economia. Vamos lá, vai. Eu estava em Hiroshima e a diretora-geral do FMI, muito simpática, me procurou para dizer, presidente, eu estou preocupada porque a economia do Brasil só vai crescer 0,8%. E eu falei, eu vou dizer para a senhora uma coisa, a senhora está enganada. A economia brasileira vai crescer mais. É preciso parar de analisar o crescimento de um país sem saber a dinâmica do que está acontecendo no país. E nós vamos crescer mais. E aconteceu que nós crescemos 2,9% com viés de crescimento para 3%. Que é bom falar isso. Bem, é pouco, é lógico que é pouco. É lógico que é pouco. Mas diante da expectativa que o mercado tinha, foi um crescimento excepcional. Porque esse crescimento significa mais crescimento de emprego, significa crescimento da massa salarial. Só uma coisa para vocês saberem. O ano passado, 87% dos acordos salariais feitos pelas categorias profissionais desse país tiveram aumento real acima da inflação. Ao contrário de 2022 para trás, em que 90% do acordo eram feitos com aumento menos que a inflação. Ou seja, nem a inflação as pessoas tinham no seu reajuste. Isso é um sinal de que não é apenas eu que estou acreditando na economia ou o Haddad. É sinal que os empresários também estão acreditando, embora nem todos nunca falem para a imprensa. Olha, isso é absolutamente verdadeiro, né? É claro que a economia brasileira tem dificuldades. Agora, nós há conquistas da economia brasileira, que quando se pega em pesquisa, não sei se a população está percebendo direito. Nos Estados Unidos,
Já falei aqui, né, tem um economista que escreve a respeito, chamado Paul Krugman. Os Estados Unidos têm hoje a melhor situação do emprego em 50 anos, olha bem. Aí faz pesquisa, pergunta para as pessoas, como é que está a economia? Ah, está ruim. E a sua vida? A minha está boa. O Brasil teve, no ano passado, um aumento, né, na massa real de ganho de salário de 12,2%. A renda dos 5% mais pobres cresceu quase 40%, 38,5%. Com baixo desemprego, inflação em queda, juro em queda. Sim, a economia melhorou. Isso não quer dizer que a percepção das pessoas sobre a economia tenha melhorado o suficiente. Tenha melhorado o correspondente àquilo que melhorou a economia. Mas isso é um trabalho também que tem de ser um trabalho de comunicação. Que é difícil. No tempo das redes sociais, é muito difícil. E o Lula tem uma percepção, às vezes, da realidade que tem um quê de ingênuo, não de atrasado, ao contrário, não tem nada de atrasado no presidente. Mas tem um quê de ingênuo. Porque ele sugeriu nesse evento que se crie uma espécie de um telefone 190, 180, segundo ele, que é um disque reclamações. Ele disse, duas coisas que nós temos que fazer, falando para o Haddad. Uma, eu não sei se é o Ministério, se é o Márcio, né, o Márcio França, que a gente deveria criar uma espécie de um 190, de um 180, um telefone, para que as pessoas pudessem telefonar e se queixar se as coisas não estão acontecendo. Porque muitas vezes as pessoas não têm a receptividade que elas imaginavam e não têm para quem reclamar. Então, ao invés de as pessoas ficarem xingando a gente, é importante que a gente tenha ao menos um ouvidor para que as pessoas possam se queixar que o Sebrae não é tudo isso, que aquilo não funciona, etc. Bom, é claro que eu não sou contra isso. Agora, na era das redes sociais e da manipulação da informação, a chance de um troço como esse virar uma avalanche e servir para criar fraudes nas redes sociais é gigantesco. Então, o momento é muito delicado. Por todas as razões, por todas as dificuldades enfrentadas, eu insisto, esse governo fez um trabalho notável no primeiro ano. A percepção, no entanto, está um pouco longe disso. Não é um desastre, mas está um pouco longe disso. Porque hoje se vive sob a égide da militância das redes sociais. E aí, realmente, as coisas se complicam bastante. Porque o sujeito, antes mesmo dele avaliar se a vida dele está boa, ele se filia à corrente daqueles que acham que está ruim e acabou. Ou então, mesmo reconhecendo que está bom, ele diz que não. Porque aquilo significaria uma concessão que ele não está disposto a fazer. Não é? Nós vamos falar daqui a pouco do evento do Bolsonaro, no Rio de Janeiro, que vai ajudar a elucidar esse troço. Esse plano que o Lula estava lançando hoje, nós vamos ver depois, é de crédito para gente pobre, de crédito para classe média. As coisas estão caminhando, sim. Não é? No entanto, a agenda política é outra. A agenda política foi aparecendo que é importante no Brasil discutir saidinha, que é importante no Brasil discutir arma, que é importante no Brasil discutir aborto, que é importante no Brasil discutir sei lá o quê.